Olá, eu estou Vanessa de Figueiredo e vamos aqui com a leitura de Autodescobrimento, uma busca interior pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então aqui, há pessoas que afirmam, a gente está dando de continuidade em problemas da evolução. Há pessoas que se afirmam ter problemas por cultivá-los sem cessar, transferindo-se de uma dificuldade para outra, vitimadas pelo egoísmo, pela autocomiseração, pelo amor próprio exacerbado. Há aqueles que têm problemas e não se encontram dispostos a enfrentá-los, a solucioná-los, esperando que outros o façam, porque se consideravam isentos de acontecimentos dessa ordem, negando-se mesmo sem perceberem a mudança de estágio evolutivo. Outros aqui vivem sob problemas, preservando-os mediante transferências psicológicas continuadas, assim adiando as soluções no tempo e no lugar, ignorando-os e ignorando-se. Esses cultivadores da ilusão fantasiam-se de felizes até os graves momentos, quando irrompem as cobranças da vida, orgânicas, sociais, econômicas, emocionais, encontrando-os entorpecidos e distantes da realidade. Na maioria das vezes, porém, as pessoas são os problemas que não solucionam nos pequenos desafios, mas os transformam em impedimentos. Assim, deixando-se consumir por desequilíbrios íntimos nos quais se realizam psicologicamente. É lícito e natural que cada pessoa se considere humana, isto é, com direito aos erros e aos acertos, não incólume, não especial. Quando erra, repara, quando acerta, cresce. A evolução ocorre através de vários e repetidos mecanismos de erro e acerto, desde os primeiros passos até a firmeza de decisão e de marcha. Reflexão e diálogo, honestidade para consigo mesmo e para com o seu próximo, esforço constante para a identificação dos limites e ampliação deles, constituem terapias e métodos para transformar os problemas em soluções, as dificuldades em experiências vitoriosas, crescendo sem cessar. O ser psicológico amadurecido ama e confia, fitando o alvo e avançando para ele, sem ter nem ser problema na própria trajetória. Uau, ó que pedacinho, né? Então é sobre isso. Não adianta que a gente queira cobrir as nossas imperfeições ou ficar lá num banquinho, num castigo eterno, né? Ah, eu errei. Não, estamos aqui que é para isso mesmo, né? A nossa trajetória evolutiva, ela vai se dar conforme os nossos acertos e os nossos erros, e a cada vez que retornarmos aqui ao planeta Terra, a gente vai se melhorando, vai se burilando pouco a pouco, né? Ninguém está esperando que seja de uma vez. Mesmo porque quantas existências já tivemos para estarmos aqui hoje, agora, com um entendimento um pouquinho diferente de outrora, ou não, né? Tem gente que ainda está lá, porque diz aqui que é difícil, né? Que a pessoa, ela fica com peninha dela mesma, ó lá, ó. Aqueles que tem... A pessoa fica o tempo inteiro se sentindo de vítima, de coitadinha, né? Autocomiseração é pena de si mesmo, né?
Então, assim, ou um amor próprio exagerado, né? Não pode ser aquele amor próprio narcísico. Não, né? Então, nem tanto lá embaixo, nem tanto lá em cima, né? Mas em um equilíbrio de pensarmos que estamos progredindo pouco a pouco e que para isso preciso nos conhecermos para irmos melhorando. E o erro e o acerto faz parte da nossa trajetória enquanto encarnados para que possamos evoluir. Se não tivéssemos o poder de escolha, de livre-arbítrio, não teríamos como evoluir, né? E diante do livre-arbítrio, a gente tem as escolhas que nos fazem crescer ou não, né? Então, o que é que estamos escolhendo? Mas sem dó de nós, porque não existe, o que não existe no planeta Terra é um coitadinho. Não existe. Também não existe aquele que é o algoz, porque nós já vivemos outras existências, né? E a gente venha para o planeta com o véu do esquecimento, que é algo maravilhoso, porque já pensou, você está dormindo com uma pessoa e você lembrar que em outra época você a afogou, ou você a derrubou de um avião, ou você atirou, ou vice-versa, né? Como que você vai se recompor com uma pessoa assim, né? Ou que essa pessoa vem como seu filho, né? Você tem lá na lembrança de que ela afogou você, e aí ele vem como seu filho. Por isso a gente tem o véu do esquecimento, para que a gente volte. A gente volta também entre os nossos amigos, aqueles que nos apoiaram muito, né? Que é a nossa família espiritual. Então a gente tem a família espiritual, a gente tem a família de sangue, né? Nem sempre a nossa família de sangue é a nossa família espiritual. Mas a gente vem numa família consanguínea da qual faz a gente crescer, da qual faz a gente evoluir, né? Isso não tenhamos a menor dúvida, né? Porém, nós também precisamos aprender a colocar limites, né? A mostrar para o outro até onde ele pode ir, né? E aprender a dizer não. Não, isso não quero, não, isso não posso, não, hoje não dá, certo? Porque a gente não tem como evoluir pelo outro, a gente só pode evoluir por si. E o melhor que a gente pode fazer pelo outro é dar o nosso exemplo de boa conduta, de caráter reto, de buscar fazer as coisas certas, não porque alguém está olhando, mas porque é um princípio que está dentro de você, sabe? É um princípio que está gravado aqui na sua consciência, porque todas as leis divinas, elas estão gravadas em nossa consciência. E quando despertarmos, né, já fora do corpo, quando despertarmos, vamos falar, nossa, caramba, eu falhei nesse momento. Mas as leis divinas, elas estão aqui. Por que eu abafei? Né? É óbvio que a gente vive aqui num mundo que é um parque de diversões e que tudo, né? Sabe a criança pequena que ela vai no parquinho, que ela quer ir naquele brinquedo, depois ela quer em todos. Nós estamos aqui num mundo que nos atrai, a gente tem muitas coisas que são atrativos, né? Mesmo porque nós já dormimos no mineral, no vegetal, no animal. E agora a gente está no hominal. Então é assim, se a gente já teve tudo isso, a gente já teve instinto, né? Então os animais que são irracionais, eles agem por instinto. Nós temos os instintos dentro de nós, né? E a gente tem os mecanismos de defesa desse instinto, né? Mas a gente já tem o racional. Então, o que precisa ser mais forte? O que é o instinto ou o que é o racional? E às vezes, pelas vicissitudes que temos, a gente se deixa levar pelo que é o instinto, né? Mas a gente já tem o racional, então o racional ele precisa ser mais forte.
E a lei que Jesus veio nos ensinar é a lei do amor, é a lei do ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então é o se amar, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como eu amo a Deus? Eu preciso saber o que é o amor. O amor é exigente? O amor é exigente? O amor ele é como eu me enxergo? Ele é a perfeição da natureza? Ele é o bem-querer, como eu bem me quero, eu bem quero ao meu semelhante? Se é bom para mim, também é bom para o meu semelhante? Então, o que é o amor? Amar, o que é amar? É o bem-querer, não é? Sem exigência, sem nenhuma exigência. Então, amar é querer todo o bem que você quer a si mesmo, ao seu semelhante. Eu entendo desse jeito. E aqui a Joana de Ângeles vem falando que não somos vítimas, não somos coitadinhos, né? Então vamos tratando de nos curar, de ir nos melhorando para sairmos de qualquer estágio de vítima, né? Porque se tem uma vítima, tem um algoz. Mas vamos lembrar que o algoz de agora talvez tenha sido a vítima de outrora. Então é sobre isso. Estamos aqui todos em função de evoluir. Não existe coitadinho no cosmos. E as coisas elas começam a funcionar, a fluir em nossas vidas quando somos gratos, agradecidos por quaisquer situações das quais estejamos vivendo. Porque de alguma forma essa situação ela vai estar nos trazendo uma claridade, né? Uma clareza de entendimento de que é necessário a gente passar aquilo, então a gente agradece. Agradeça. Não se olhar, não adianta se olhar e se comparar com o outro. Por que o fulano conseguiu tal e eu não consegui? Por que mas eu só fiz isso? Não tem mais. Cada ser humano é único. Então é quando você entende que você fez algo errado e vem aquele arrependimento profundo. Que você pensa, Deus, por que eu fiz isso? Me perdoa. Né? Então a gente pede o perdão para Deus, mas a gente também precisa pedir o perdão para si mesmo. Então eu me perdoo. Eu errei em tal momento, naquela situação assim, assim, assim. Em primeiro lugar, eu me perdoo para que o Pai possa me perdoar. E se eu acho que alguém teve alguma falta comigo, perdoado. Porque é o estágio evolutivo do outro, eu não tenho como interferir nele. Mas eu tenho como entender que é o estágio evolutivo dele, que Deus perdoe, que eu perdoo. Quem sou eu para não perdoar alguém, né? Se Jesus a todos nós perdoou, quando ele disse, perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. Quando ele dizia que não sabíamos o que fazíamos, não é porque não estávamos em consciência, estávamos em consciência, crucificando Cristo, indo lá, querendo, né, ver o sangue jorrar, estávamos conscientes de tudo que estávamos fazendo. Entretanto, naquele momento de consciência, era uma consciência ignorante. Portanto, Jesus disse assim, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Diante da tamanha ignorância que eles têm, eles estão achando que estão agindo no melhor, no correto. É sobre isso. Então, às vezes a nossa ignorância é tão grande, mesmo a gente fazendo o nosso melhor, a gente achando que aquilo que a gente está fazendo é o melhor, às vezes está dentro de uma ignorância. Por isso que Jesus nos ensina, vai, instruí-vos,
Instruí-vos uns aos outros. Estuda, porque o estudo é a única coisa que você leva onde quer que você vá. É assim que eu entendi esse pedacinho. Discorri demais, falo mais que a boca, ó. Peço que você deixe o seu like, compartilhe com alguém, me ajude a fazer crescer esse canal de reflexão. E como você reflete aí sobre você? Você está conseguindo evoluir? Está conseguindo se vencer? Vencer as suas más tendências? Está se amando? Está se olhando no espelho? Consegue se olhar no espelho e falar assim, eu te amo, né? Se olhar no espelho e falar, eu te amo. É sobre isso, ó. O Pai já nos deu tudo, tá tudo dentro de nós, né? Sem nada a nos cobrar. Beijo no seu coração.